Se você errar na declaração do imposto de renda, pode cair na malha fina sem perceber. E o mais curioso é que na maioria das vezes não é por má fé. Erros simples de preenchimento, de falta de entendimento de como preencher a declaração, o que declarar, por que declarar. São informações que parecem simples, mas para quem não tem conhecimento e não domina, é uma complexidade muito grande. E se você está nessa situação, ou se é a primeira vez que você vai fazer a sua declaração do imposto de renda, fica tranquilo. E neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo como declarar a sua declaração do imposto de renda 2026 referente ao ano de 2025. De forma simples, de forma clara e te mostrando o porquê de cada campo. Por onde começar? Antes mesmo de você abrir o seu sistema do imposto de renda, uma coisa simples que você precisa ter, chama-se organização. Organização com a documentação para você não se perder no programa do imposto de renda. Então, antes de abrir o programa, tenha em mãos o seu informe de rendimentos, informações das suas contas bancárias, informações dos seus bens, carro, imóveis e também das suas rendas, as rendas que você recebeu, os informes de rendimentos, para que você confira em detalhe a sua declaração do imposto de renda. Quando você começa com tudo organizado, fica muito mais simples, mais rápido e com menos chance de erro. Então, pessoal, primeiro passo, acessar o sistema da Receita. Se você baixou, fez o download no seu computador, ele vai aparecer o iconezinho, ó, IRPF 2026. Ó. Vou clicar 2 vezes, ele vai abrir no meu computador. Ó, Programa de Declaração do Imposto de Renda, IRPF 2026. Aqui você tem 3 opções. Ou você pode fazer nesse programa, ou você pode fazer pelo celular, se você baixou o aplicativo, ou você pode fazer online, direto no acesso do Gov da Receita. Se é a primeira vez, eu sugiro que você faça no programa, porque ele é muito mais fácil, muito mais intuitivo, e eu vou te dar aqui o passo a passo para você fazer a sua declaração. Primeira coisa, você vai clicar em Nova Declaração. Então, Declaração do Ajuste Anual, você vai clicar em Iniciar Declaração em branco. Só que, se você já fez a sua declaração no ano anterior, você vai clicar em Iniciar Declaração 2025. Por quê? Porque ele vai puxar os dados que você declarou no ano anterior. Se você está fazendo pela primeira vez, você vai clicar em Iniciar Declaração em branco. E você pode também iniciar a declaração pré-preenchida acessando o Gov. Por questões de LGPD, eu não vou conseguir demonstrar aqui para você, passo a passo, de uma declaração pré-preenchida. Então, se você quer uma assessoria, chama aqui a nossa equipe da Saber Contábil. Mas você vai aprender a fazer uma declaração do imposto de renda do branco, do zero, para iniciantes. Então, iniciar declaração em branco. Você vai digitar o CPF. Então, eu vou digitar o meu CPF aqui para a gente demonstrar. Quando você faz isso, ele vai aparecer aqui, ó, opção de tributação. Preencha todas as fichas da declaração e, ao final, acesse o quadro comparativo, onde o programa apresentará o cálculo do imposto. Então, eu vou mostrar para vocês, assim que a gente simular o preenchimento, você vai optar por deduções legais ou por desconto simplificado. Não preocupa com cálculo, não preocupa com regra, não preocupa com legislação, é complexo. Se você quiser entender mais a fundo, chama a nossa equipe da Saber Contábil, mas o próprio programa, a própria Receita Federal já te dá o cálculo da melhor opção. Então é raciocínio lógico. Você vai clicar na melhor opção. Você pode escolher, a legislação te dá essa opção para você escolher o melhor regime. Então você vai clicar em OK, ele vai abrir a sua declaração. Então tá aqui, ó, contribuinte teste, declaração anual de ajuste. Esse é o programinha. Ó, então vamos para o primeiro quadro, pela primeira ficha da declaração. Se você pega aqui, ó, no seu canto do programa, do lado esquerdo, vai estar aqui, ó, fichas da declaração. Primeira ficha, identificação do contribuinte. Então você vai marcar se é uma declaração original ou retificadora, se você estiver corrigindo a declaração que você já declarou. Então nós vamos marcar que ela é original. Nós vamos informar aqui data de nascimento. A declarante ou dependente com doença grave, física ou mental. Pessoal, tá com dúvida? Nota lá que é o izinho, ó. Ó. Clicou, ele esclarece. Com base em conclusão da medicina especializada para tratamento da patologia. Ou seja, você tem que ter um atestado médico, porque se você marca a sua opção errada, a Receita vai te exigir o atestado médico, o atestado de comprovação dessa patologia. Raça, cor. O campo é autodeclarado. Então você vai informar a sua raça, a sua cor. É amarelo, é branco, é indígena, é pardo? Vou colocar aqui preto. Houve alteração de dados cadastrais? Ó, tá com dúvida, gente? Ó, tá vendo o íconezinho? Ao informar que existem alterações de dados cadastrais, a Receita atualizará o seu endereço, celular, e-mail. Então você vai informar para a Receita.
Houve alteração de dados cadastrais dos seus dados? Se você for lá no seu cadastro de CPF, no seu cadastro lá dentro do Gov, qual que é o seu endereço? Qual que é o seu telefone? Essas informações estão atualizadas lá? Se não, você vai marcar sim, houve alteração de dados cadastrais, porque quando você transmitir a declaração, a Receita vai pegar esses dados e vai atualizar o seu cadastro do Gov. Possui cônjuge ou companheiro? Se sim, informa o CPF do cônjuge. Se não, marca não. Você era residente no exterior e passou a ser residente em 2025? Ó, endereço no Brasil ou no exterior? Você marca também. Então, o seu endereço no Brasil. Então, você vai informar aqui, ó, a sua rua, celular, e-mail. Então, vou colocar aqui, ó, teste. Importante também, a natureza de ocupação. Você é MEI? Informa. Você é um empregado do setor privado? Código 01. Então, você precisa classificar aqui, ó. Você é militar? Você é aposentado? Ah, não achei minha ocupação aqui, ó. Existe uma natureza 91. Ocupação não especificada anteriormente. E o código da ocupação, você vai procurar aqui também. Ah, você é um contador? Você é um profissional de ensino? Um professor? Ó, segunda ficha. Ficha de dependentes. Aqui na ficha de dependentes, ele já traz para você, ó, os esclarecimentos. Quem é seu dependente? Quem pode ser? Qual que é a condição? Tem um filho, então vou lançar aqui o meu filho. Ó. Você vai classificar o seu dependente. Então, filho, companheiro ou cônjuge, pai, irmão, quem for de fato seu dependente legal, tem que se enquadrar exatamente nos critérios que estão aqui no preenchimento da sua declaração. Então, filho até 21 anos é dependente. Então você informa o CPF, informa a data de nascimento. Olha quanto que você vai deduzir por cada dependente na sua declaração, ó, 2.275,08. Ah, Luiz, mas eu tenho um filho e pago pensão alimentícia. E eu pago R$3.000 por mês de pensão alimentícia, ó, bacana. Mas você vai deduzir na declaração só o valor de 2.275,08 por ter o dependente. A declaração, quando eu vou validar, ela vai dar erro, porque eu deixei de informar o CPF, é um campo obrigatório. Ó. Alimentandos. Então, ó, nessa ficha você vai informar os alimentandos, que de acordo com as normas do direito da família, em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escrita pública, você paga pensão alimentícia ou despesas de instrução ou médicas. Então, aquele alimentando, aquele filho que você paga a pensão, você vai declarar essa pensão alimentícia aqui na ficha de alimentandos. Então, ó, estou ciente de que os alimentandos devem se enquadrar nos requisitos acima. Você vai marcar essa opção. E depois vem a ficha mais importante, que é a ficha de rendimentos que você tem que informar. Você tem várias fichas de rendimentos. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva, rendimentos tributáveis de PJ com exigibilidade suspensa e rendimentos recebidos acumuladamente. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas de rendimentos para declarar. Então aqui você precisa ter um conhecimento de qual ficha você lança o seu rendimento. Por isso, uma assessoria contábil de qualidade que vai te ajudar a declarar o seu rendimento de forma correta e você não ter dor de cabeça para cair na malha fina. Claro, existe a declaração pré-preenchida, uau, maravilha, o governo está te ajudando, está trazendo a informação pré-preenchida para você. Sinto lhe dizer, tem muitos erros na declaração pré-preenchida, não confie cegamente. Claro, faça sua declaração pré-preenchida, acessa com o seu Gov, puxa o que está nos dados do governo, mas faça a conferência. Pega o informe de rendimentos da empresa, o informe de rendimentos da aposentadoria, o informe de rendimentos do aluguel, confere se veio na pré-preenchida, se o que veio na pré-preenchida está correto, questiona a fonte pagadora que te mandou o informe de rendimento, se está certo, faz a conferência, a validação e a auditoria dos dados, porque nessa ficha de rendimentos é onde tem o maior número de malhas finas, porque se der diferença de 1 centavo, você vai cair na malha fina do leão. E pode ter o seu CPF bloqueado, a sua conta bancária bloqueada e ter uma dor de cabeça gigante. Ficha de rendimentos tributáveis, pessoa jurídica. Quando você, pessoa física, porque nós estamos falando de declaração de imposto de renda, pessoa física, vai declarar a renda que você recebeu de uma pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa. Nome da fonte pagadora, A, um teste. CNPJ que ele vai dar erro para mim, que é obrigatório informar. Rendimentos recebidos. Então vamos supor que lá no seu informe de rendimentos, gente, é cara crachá. Porque se você pega o seu informe de rendimento, lá no informe vai estar falando assim, ó, um quadro. Rendimentos tributáveis. Então você vai informar onde? Rendimentos tributáveis. Imposto de renda retido sobre 13º, R$3.000. Informações fictícias. Ok. Notem que lancei esse rendimento tributável, 80 mil,
descontando 10 mil de INSS, descontando 5 mil de imposto de renda e lançando 13º com imposto de renda. Olha aqui, ó. Então, se você é esse cara que tem uma renda de 80 mil reais, mesmo que você tenha retido o imposto de renda na fonte, pode ser que você ainda pague na declaração anual de ajuste. Olha que o sistema já calculou. Por deduções legais, imposto a pagar, 2.770. Por desconto simplificado, 1.746. Se não tivesse mais nenhuma informação para você lançar, você já ia vir aqui nesse quadrinho e marcar os dois do imposto a pagar, certo? Qual que você ia escolher? Óbvio que é o menor. Então você viria aqui, ó, por desconto simplificado, você pagaria 1.746. Se você marcar por deduções legais e pagar 2.270, a Receita aceita? Aceita e fica feliz. Depois que passar o prazo de imposto de renda, você nem pode retificar mais. Perdeu o dinheiro, irmão. Vamos continuar simulando esse exemplo, que eu vou brincar com vocês aqui na declaração para vocês entenderem, porque eu quero que vocês entendam a lógica. Meu objetivo aqui é educar vocês, é orientar vocês sobre a declaração do imposto de renda. Porque fazer a declaração pré-preenchida sem conferir, qualquer um faz. Meu objetivo aqui é te ajudar e abrir a sua mente. Ó, então aqui, ó, depois que você lança os rendimentos tributáveis, você vai para a ficha rendimentos recebidos de IPF. É quando você faz carnê-leão. O que é carnê-leão? Quando você tem uma renda que você recebe de outra pessoa física. Então vamos supor, nós simulamos aqui um aluguel de 20 mil reais que você tem um imóvel e alugou para uma empresa, uma pessoa jurídica. Ela vai fazer o informe de rendimentos e vai te mandar para você informar nessa ficha. Mas vamos supor que você tem um outro aluguel e recebe de pessoa física. Então você vai lançar o carnê-leão nessa ficha. Você vai lançar isso aqui manual? Não. Essa ficha você vai aqui o botãozinho, ó, importar do carnê-leão. Aí que ele deu até a opção para entrar no Gov, porque o carnê-leão ele é online. Você entra lá no site da Receita, acessa o Gov e faz o seu carnê-leão mensal. Se tiver uma renda que deduz imposto de renda, você vai pagar o valor do imposto de renda todo mês. E na declaração você só vai importar aqui para dentro. Próxima ficha, rendimentos isentos e não tributáveis. O que é isso aqui? São rendas que você tem que você não paga imposto. Como assim, Luiz? Existe renda que eu não pago imposto? Existe. Vamos simular? Ó, novo. Quais tipos de renda que você não paga imposto? Lucro. Se você é sócio de um CNPJ, até o ano passado o lucro era 100% isento. 500 mil de lucro no ano. Ó, gente, olha aqui. 500 mil de lucro. Olha ver se mexeu no valor do imposto a pagar. Zero. Então, o lucro é isento, até o ano passado. Vou lançar aqui um outro rendimento isento, que é muito comum. Restituição do imposto de renda de anos anteriores. Vamos supor que você fez declaração do imposto de renda no ano passado e você restituiu R$1.000. Isso aqui já vai vir na pré-preenchida, tá? Estou só simulando aqui com você, porque a gente não fez a pré-preenchida aqui na prática. Ó, R$1.000. Tá vendo que não mexeu nos valores? Por quê? Porque é isento. São rendas não tributáveis. Próximo. Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. É um caso muito específico, não vou entrar nesse detalhe, motivo para um próximo vídeo. Rendimentos recebidos acumuladamente. Também é um pouco mais complexo, não vou entrar nesse detalhe. Imposto pago ou retido é uma ficha automática, ele já vem preenchido os valores. Então, se eu tivesse importado um carnê-leão, ele já viria preenchido aqui automaticamente. Pagamentos efetuados. Essa ficha aqui, gente, ela é de extrema importância. Muitas coisas já vêm na pré-preenchida. Por exemplo, gastos médicos, gastos com saúde, plano de saúde, odontológica. Essa informação, as empresas de saúde já mandam para a Receita Federal. Então ela vem na pré-preenchida, mas você precisa conferir. E precisa guardar a documentação. Porque se você declara aqui uma informação que não é compatível, você vai cair na malha. Quando você cai na malha, você vai ter que anexar o comprovante para a Receita. E que comprovante é esse? O recibo, a nota fiscal, o exame que você pagou. Vou fazer uma simulação aqui primeiro, ó. Despesas médicas no Brasil. Você vai informar se é do dependente, do alimentando ou do titular. Então, você pode deduzir uma despesa médica do seu filho? Pode. Uma despesa médica do seu alimentando? Pode. Ou é uma despesa médica sua? Pode também. Você, ó, consulta médica, R$1.000. Aí você veio aqui e pagou também, ó, vamos supor, uma fonoaudióloga no Brasil. Você pagou para o seu filho fazer fono. Aí você vem aqui e informa o seu dependente, se tiver mais de um filho, o CPF do fonoaudiólogo, o nome do fonoaudiólogo. Onde que eu pego essa informação, Luiz? Comecei esse vídeo falando de organização, né? Pois é lá no recibo, na nota fiscal do fonoaudiólogo que você vai pegar essas informações. Ah, não tenho, não peguei. É um problema. Porque se você cai na malha, você tem que comprovar. Então precisa ter documentação que comprova a despesa que você está lançando. E guardar essa documentação por 5 anos. Descrição. Fono
filho, TEA. Até coloquei aqui, ó, meu filho está no espectro autista, ele faz terapia de fono. Eu lanço na minha declaração os gastos que eu tenho. Então vou lançar aqui, vou pegar até por média o que eu pago, tá? R$3.000, não é barato não. R$3.000. Tá vendo que caiu o valor por deduções legais? Aí vamos supor que você paga também a escola do seu filho. Curso de inglês, conta não. Ah, pago natação pro meu filho, conta não. Aqui é despesa de escola autorizada pelo MEC. Educação infantil, educação básica, educação fundamental, ensino médio, faculdade. Eu vou lá na escola, ó, teste, e lanço, ó, pagamento, escola, filho. Aí eu vou informar aqui o dependente. Eu estou pagando para o meu filho A, meu filho teste, uma escola. Vamos supor que eu paguei R$15.000 no ano. Olha para vocês verem. Lembra que o desconto simplificado estava mais vantajoso? Lancei aqui, ó, uma despesa de escola, lancei uma despesa do meu filho, de fonoaudiólogo, lancei uma despesa médica que eu paguei. Notem que eu paguei, então, tive despesas no ano, ó, 15, 18, R$19.000. Eu vou abater R$19.000 no meu imposto de renda? Não, é feito todo um cálculo por trás. Mas o sistema já faz esse cálculo para você, ó. Então aqui, ó, o desconto simplificado já não é mais vantajoso, ó. Nós vamos para a ficha de doações efetuadas, caso você tenha feito alguma doação. Doações diretamente na declaração. Essa ficha ela é muito importante, porque se você quiser pegar parte do seu imposto que você vai pagar e quiser fazer uma doação para uma instituição carente, você pode informar aqui também. E uma ficha importante também é a ficha de bens e direitos, onde você vai informar os seus bens. Você vai informar veículos, dinheiro que você tem em conta, imóveis. Depois tem outra ficha que você vai informar as suas dívidas. Então, aquele empréstimo lá do banco, aquele empréstimo da Nubank, você vai vir aqui, ó. Então, vamos supor que você vai fazer um empréstimo, ó, de estabelecimento bancário. Então, ó, um empréstimo bancário. Então, você vai informar aqui, ó, empréstimo, número do contrato, sugiro colocar bem bonitinho, número do contrato, quantidade de parcelas, 5/7/2025. Então, situação em 2024, eu não tinha um empréstimo, eu adquiri ele em 2025. Situação em 31/12/2025, é o saldo devedor. Onde que você vai conseguir essa informação? No informe de rendimentos lá do banco, que você pegou o empréstimo, vai estar lá o saldo devedor. Vamos supor que eu peguei um empréstimo de 50 mil e ainda não comecei a pagar. Valor pago em 2025, 0. Então, supondo que eu fiz um empréstimo, ele me deu meses de carência, eu não paguei nada em 2025. Quanto que eu devo? 50 mil. Tem vários outros detalhes, pessoal, que depois nós vamos gravar vídeos específicos falando. Mas o que nós temos que fazer aqui? Ó? Primeiro, validar a opção de tributação. Qual que é a melhor? Então você vai validar. Ó. Não olhe pelo valor, porque pode ter valor a restituir. Então você nunca vai olhar só o número, você vai analisar. Ó. Os dois dão imposto a pagar. Qual que é menor? Por deduções legais, Marco. Verificar avisos e erros. Olha aqui o tanto de erro que deu. Então deu 10 erros e 5 avisos. Erro impede que você transmita a declaração, aviso não impede, mas você precisa revisar para saber se está certo mesmo. Então aqui são campos, como é uma simulação fictícia, são campos que eu deixei de preencher por questões de LGPD. Mas se eu viesse vindo preenchendo os campos certinho, igual a gente foi simulando, não daria praticamente nenhum erro, nenhum aviso. E detalhe, se você verificar avisos e erros e não der nenhum aviso de erro, está pronta a sua declaração? Não. Aqui é onde a maioria das pessoas falham. No ponto mais importante, que é a revisão. É hora de você voltar na declaração, rever os valores, conferir a documentação, rever a sua renda, os seus bens, fazer uma anamnese na sua memória, como que foi o ano de 2025, troca uma ideia com a sua esposa, com o seu cônjuge e analisa o ano de 2025. Você não está esquecendo nada, para evitar a dor de cabeça. A revisão ela é extremamente importante para que você garanta uma confiabilidade, que você garanta uma conformidade da sua declaração do imposto de renda e não tenha dor de cabeça. Fez a revisão, é hora de transmitir a sua declaração. Então você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho, ó, entregar declaração. Ó. Eu vou clicar, ele vai aparecer aqui para mim, ó, se eu quero dividir em cotas, vou clicar em OK. A declaração não será transmitida por existirem erros. Aí ele pede para você abrir esses erros para você corrigir. Então aqui ele não deixou eu transmitir porque tem erros e é uma simulação, um teste. Mas vocês viram aqui que é muito simples você transmitir a sua declaração. E importante também você guardar o recibo,
porque ele comprova a sua declaração transmitida. E se você chegou até aqui, agora você já entende como que funciona uma declaração do imposto de renda na prática. Mas existe um ponto que faz toda a diferença entre uma declaração bem feita e um problema com a Receita Federal. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar quais são os principais erros que as pessoas cometem em uma declaração do imposto de renda e como evitar eles. E se você quer fazer a sua declaração do imposto de renda sem risco, sem complicação, sem medo de cair na malha fina, a equipe da Saber Contábil pode te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, comenta e compartilha com aquele amigo que também tem dificuldade e precisa fazer sua declaração do imposto de renda.